Boa tarde, amados irmãos e amigos ouvintes. Convido você agora, logo depois do almoço, 13 horas e 55 minutos, para logo depois do almoço nós participarmos de uma refeição agora, comer a palavra de Deus, amém? No livro de Lucas, capítulo número 5, versículo do 1 em diante, diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto ao lago da praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse à multidão: disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo-lhe assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Fizeram, pois, um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que lhe fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levaram o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra do Senhor diz nesta tarde que havia algumas embarcações na margem da praia do lago de Genezaré, aonde Jesus fez uma escolha. Jesus olhou para o barco de Simão Pedro e entrou. Disse: Simão, eu preciso do teu barco, afasta um pouco, porque eu preciso ensinar a multidão. Simão obedece. Simão era aquele, o Pedro, a qual teve a sua sogra curada de uma enfermidade, a qual passou a crer por causa da cura milagrosa que Jesus fez na vida da sua sogra. Então a Bíblia diz que é necessário que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro ouviu falar que Jesus curava, que Jesus fazia e batizava, e acreditou. Obedeceu a palavra do Senhor quando o Senhor disse: olha, Pedro, pega o teu barco, eu preciso dele para que eu possa ensinar a multidão. Ensinou a multidão e depois disse: olha, Pedro, agora vai para o mar alto e lança a tua rede para pescar. Pedro começou, amados, aleluia, a indagar, a querer questionar: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, mas nada apanhei, mas segundo a tua palavra eu vou. Nesse momento, Pedro exerce a sua fé. Pedro usa a sua fé nesse momento, amados, aleluia, para obedecer a voz do Senhor, o mandato do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Pedro vai ao mar alto, conforme a palavra nos ensina, nos afirma. E quando ele foi, colheu uma grande quantidade de peixe que quase não conseguia puxar. Foi necessário Pedro acenar para os amigos que estavam no outro barco, para que pudessem ajudar. Amados, quando Deus manda a bênção, a promessa para a nossa vida, quando Ele cumpre a sua promessa na nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós colhemos, e não é só para a nossa vida, todos aqueles que estão à nossa volta desfrutam da bênção de Deus, do poder milagroso de Deus na nossa vida. Todos aqueles que não querem ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a nossa bênção, o nosso sucesso, tem que contemplar. No livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor, versículo 2 e 3, diz a palavra do Senhor: Então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábua, para que possa ler o que correndo passa. Todo aquele que não quer ver o teu sucesso vai ter que contemplar, como foi na vida de Pedro, amado. Então somente creia, obedeça a palavra do Senhor. Então somente creia, esforça-te e tem de muito bom ânimo, aguarda a providência de Deus. A Bíblia diz ainda, louvado seja o nome do Senhor, que fazendo assim colheram grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no barco,
para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos. Isso significa, amados, que a bênção de Deus, ela cai na minha e na tua vida. Ela cai na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Diz ainda a palavra do Senhor, amados, que tendo Pedro visto isso, prostou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro falou essa palavra, amados, porque ele duvidou da ordem, do mandamento do Senhor. Ele já tinha ouvido falar de que Jesus operava, de que Jesus curava, de que Jesus batizava, mas duvidou quando o Senhor disse: Pedro, vai lá e pesca agora. Porque ele sabia que o momento era oportuno para a pesca. Amém? Era para o poder de Deus ser glorificado. Mas nesse momento Pedro se arrepende daquilo que ele pensou, daquilo que ele maldou no seu coração. E diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas diz a palavra do Senhor que o espanto, o temor de Deus caiu sobre a vida de Pedro. E de igual modo também sobre a vida de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, a qual era companheiro de pesca. Amados, quando Deus faz algo na nossa vida, que seja uma cura, uma libertação, que seja uma providência financeira, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós contamos, quando alguém testemunha aquilo que Deus faz na nossa vida, pessoas têm o temor de Deus. Pessoas são alcançadas pelo ouvir a palavra de Deus, o milagre que Deus fez, e é tocado também. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, amados, que nesse momento Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro, também temeram. Mas Jesus, olhando para Simão, disse: Simão, não temas, porque de agora em diante sereis pescadores de homens. Nesse momento Jesus demonstra que a conversão, que a transformação na vida de Pedro foi alcançada pelo poder da fé, pelo poder milagroso da fé, amém? Nesse momento, amados, nós vemos, aleluia, que através dessa mensagem, quando o homem é obediente ao Senhor, ele alcança primeiro a providência financeira, o milagre de Deus na sua vida. Segundo, vem o espanto, o temor de Deus sobre a vida dele, para que ele possa assim continuar obedecendo ao Senhor, continuando obedecendo ao Senhor de maneira tal, amém? E por último, ele começa a receber os dons espirituais, que é de pregar a palavra, de ensinar o evangelho, enfim. É isso que Deus quer de nós. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, amém? Fica o convite para você que se encontra afastado, você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, você que não confessa nenhum credo religioso, amém? Eu deixo esse convite para você. Jesus, ele te chama, Jesus, ele te espera, ele espera a tua obediência nessa tarde, amém? Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja contigo, amém? Deus abençoe.